Primeiro pronunciamento desta manhã. Deputado Sérgio Guiar, 15 minutos para Vossa Excelência. Caro deputado Dedé Teixeira, que preside a sessão nesse momento, senhores deputados, senhoras deputadas, caros telespectadores, meus caros alunos da Escola Cordeiro Neto, senhores que fazem a imprensa do nosso estado do Ceará. O Brasil, ao longo dos últimos tempos, tem se notabilizado por ter uma pujança econômica e se integrado a um dos maiores blocos econômicos do mundo, que são os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul compõem hoje um daqueles blocos econômicos que tem a maior possibilidade de crescimento ao longo da última década. É verdade que agora, e especialmente nesses 2 últimos anos, devido às grandes depressões econômicas ocorridas nas maiores nações de poderio econômico de maior envergadura, deputado Camilo Santana, o Brasil também, em alguns momentos, tem que apelar a que, na sua política monetária, haja um aumento da taxa de inflação, ou melhor, da taxa de juros, fazendo com isso daí de que o índice da taxa de juros tenha crescido ao longo desses últimos meses, mas como uma forma de assegurar que capitais não fujam do nosso país, tendo em vista essa possibilidade e perspectiva de se fortalecer a atuação econômica brasileira em nível do cenário mundial. Embora nós tenhamos aqui no nosso país uma produção, principalmente na área de commodities, que são matérias-primas para que possam ser manufaturadas, e com isso daí, principalmente na produção agrícola, o país tem crescido nessa área, mas nós precisamos cada vez mais fortalecer a atividade econômica que provoque um fator agregador à economia dentro do nosso próprio país. E com isso, temos tido esse sentimento de que a cada dia mais há o fortalecimento da economia. Por isso daí, nós que aqui na Assembleia temos a Comissão de Desenvolvimento Econômico, que tematicamente é chamada de Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço, e que tive a honra de presidi-la durante o mandato entre 2007 e 2011, e assim também como participar da sua direção como vice-presidente no primeiro biênio desse mandato, em 2011 e 2012, e assessorado por um grupo de dedicados servidores do Poder Legislativo Estadual, pessoas interessadas em colaborar com o desenvolvimento da economia do nosso estado do Ceará, meu caro deputado Dr. Pierre, mostrando que o parlamento não pode ser estanque, não pode ser discussão singular, tem que ter uma discussão plural. É que lideramos um movimento, juntamente com outros consultores do Poder Legislativo, meu caro Garcês Neto, que conhece de perto a atuação da comissão, para que essa comissão pudesse dar a sua contribuição à sociedade de uma forma em geral. E com isso, elaboramos uma coletânea de direito empresarial, meu caro deputado Dr. Hermínio, que tem convicção e certeza mesmo de que tal fato pode ser também levado a ser reprisado pela comissão que Vossa Excelência preside, que é a Comissão de Agropecuária dessa Casa. Mas nós lançamos nesta noite, e aí já convido a todos os deputados, uma coletânea de direito empresarial, feito a partir da compilação da legislação esparsa que existe dentro desses setores e organizado pela Erliene Alves da Silva Vale, pela Silvana de Souza Leitão e pela Denise Parente Vieira, que juntamente conosco tivemos a oportunidade de que essa coletânea, em que temos 4 volumes, dividido em 5 tomos, para que com isso daí possamos contribuir a partir da compilação da legislação que existe, uma delas, que são as leis básicas do empresariado, as leis da indústria, as leis da microempresa, da empresa de pequeno porte e do microempreendedor individual e as leis do turismo. Com isso daí,
nós mostramos que a Assembleia deixa de ter apenas essa perspectiva de participar através de sessões plenárias ou através de audiências públicas, na maneira de poder atualizar o debate da vida da sociedade cearense. Portanto, após nós pesquisarmos, fazermos essa organização, hoje sabemos que o acesso facilitado à internet, à rede mundial de computadores, ela faz com que seja mais acessível à população, mas nós aqui, a partir dessa iniciativa da comissão, vamos promover um verdadeiro acesso, tanto ao mundo das organizações desta área, e aí leia-se áreas empresariais e áreas de segmentos profissionais ou de empregados, para que se possa ter ao alcance de todos, com a maior facilidade de procura, com a maior facilidade de procurar promover esse acesso facilitado à legislação pertinente a cada uma dessas áreas, a partir desse lançamento dessa coletânea. O volume 1, tratamos a legislação federal, das leis básicas do empresariado, e aí só para que os senhores e senhoras deputados e a sociedade cearense, de uma maneira em geral, possam saber. Nós temos aqui, desde a Constituição Federal de 88, vigente, as suas emendas constitucionais, as leis complementares federais e as leis ordinárias federais, que tratam especificamente das leis básicas do empresariado. Vão desde a forma das leis das SAs até a legislação que trata mais pertinentemente, e por último aqui, de ações como as funções do CAD, que é o Conselho Administrativo e Defesa Econômico do nosso país. Com isso daí, nós procuramos fazer com que aqueles que estão dentro de sociedades empresariais, que estão dentro da área do comércio, que possam ter um acesso facilitado, deputado Camilo, a essa legislação, possam conhecer de perto o que essa coletânea traz. Ainda no volume 1, mas já no tomo 2, nós trazemos aqui toda a legislação estadual, mostrando aqui que desde leis votadas nesta casa, como, por exemplo, legislação que institui o ICMS, uma lei de 1989, talvez muitos não saibam, até a mais recente lei, que foi a Lei 14.588, que dispõe sobre a organização da comercialização de artigos de conveniência e a prestação de serviços de utilidade pública em farmácias e drogarias instaladas no nosso Estado. Isso, é bom que se diga, a atualização destas leis ocorreu até o dia 30 de abril deste ano de 2013, ultrapassando, portanto, a segunda sessão legislativa da Casa, e já nessa terceira sessão legislativa, tendo essa oportunidade de nós mostrarmos a atualização dessas leis. Nas leis da indústria, onde essa coletânea trata em seu volume 2, ela mostra justamente aquilo que importantes segmentos dessa área têm discutido ao longo do tempo, e aqui até digo que a própria Federação das Indústrias do Estado do Ceará mantém constantemente assessor parlamentar nesta casa para discutir temas relativos a matérias que tratem do interesse do segmento industrial, e aí vai desde a indústria pesada até a indústria de laticínios e a indústria de uma forma geral, meu caro jornalista Catunda Pinho, que é a maneira de se procurar traduzir para a sociedade o impacto que a atividade industrial tem para com a geração de riquezas no estado do Ceará, mas qual é a legislação que ela obrigatoriamente tem que seguir para que possa fazer esse seu desempenho na casa seu desempenho na sociedade cearense funcionar. Outro dos setores que mereceu destaque e relevância nessa coletânea de direito empresarial, ele é o volume 3º, que trata das leis da microempresa, da empresa de pequeno porte e do microempreendedor individual. Ao longo dos últimos tempos, principalmente de 5 anos para cá,
a necessidade da formalização daqueles segmentos que até então viviam de forma isolada do contexto tanto da área de financiamento, da área de investimento tecnológico, da área de capacitação de mão de obra e, principalmente, da área de acesso ao crédito, através da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, há cerca de 5 anos atrás, conseguimos fazer com que mais de 1 milhão de pessoas pudessem formalizarem-se através do programa do empreendedor individual e muito mais, que o SEBRAE, e agora com a criação recente do Ministério, da Secretaria a nível de Ministério, da Micro e Pequena Empresa, pudesse dar uma assistência e uma visão maior na tentativa de fazer com que os negócios que eram gerados a partir dessas micro e pequenas empresas e das empresas dos microempreendedores individuais fossem uma forma alternativa de renda para formalizar os negócios e fazer com que essas pessoas pudessem estar dentro do mercado negocial, não apenas de trabalho, mas da geração de riquezas, fazendo com que a formalização fosse necessária para essa população. E além disso, temos inclusive aqui a lei do Estado, que compatibilizou a legislação federal com a legislação estadual, que os senhores devem recordar, meus caros colegas deputados e deputadas, votados por nós no final do ano pretérito, ainda em 2012, quando concluímos essa votação aqui nesta casa. E no seu volume 4º, essa coletânea e o volume derradeiro, e talvez por esse ser um dos setores mais recentes da atividade econômica no estado do Ceará, é o que trata das leis do turismo. Lei do turismo que os senhores e senhoras deputados e deputadas recordam-se que a nossa Constituição Estadual, datada de 1989, trazia apenas um pequeno espaço em um parágrafo, ou em um artigo, melhor dizendo, naquilo que se referia ao turismo, como atividade econômica que poderia gerar frutos para o estado do Ceará. Passado aí bastante tempo desde a nossa Constituição, ainda no ano de 2011, ou melhor, 2010, nós fizemos uma revisão nessa casa da Constituição Estadual e a legislação que era esparsa foi condensada a nível das propostas de emenda da Constituição aprovadas no nosso Estado, fossem componentes efetivas da Carta Magna do Povo Cearense. Nós pudemos também aqui mostrar como está compreendida, tanto na Constituição Federal como na Constituição Estadual, o capítulo que trata da política pública de desenvolvimento turístico, fazendo com que a atividade turística possa tornar-se realmente cada vez mais profissional, que foi o que ocorreu ao longo dessas últimas décadas. Eu até aqui cito, deputado Camilo Santana, Vossa Excelência, que foi secretário de Desenvolvimento Agrário, que apresentei uma lei que até hoje me sinto bastante confortável por ter sido autor dela, que é a criação da lei do turismo rural na agricultura familiar, fazendo com que nas pequenas propriedades, nas propriedades que são frutos de assentamentos ou de nível federal ou de nível estadual, se possa ali promover o intercâmbio entre os valores culturais nativos daqueles que ali habitam e seus processos produtivos, quer seja na farinhada, quer seja na rapadura, quer seja em outra atividade que venha a ser desempenhada nesse segmento, mas que possa ser um atrativo para que aqueles que nos visitam venham a conhecer esses processos que nós temos aqui no nosso estado do Ceará e, por exemplo, na agricultura familiar. Logo em seguida, lhe darei, meu caro deputado Camilo. Portanto, é uma contribuição que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que a Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços, e eu sou grato por terem atendido esse requerimento nosso, ofertamos para que as entidades organizadas, as prefeituras municipais, as bibliotecas públicas possam solicitar ao Parlamento Estadual esse material e a gente possa estar facilitando para que o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, mas pautado, sobretudo, no respeito à legislação,
possa estar ao dispor de todos. Eu quero ouvir agora o à parte do deputado Camilo Santana. Meu caro deputado Sérgio Aguiar, meu à parte apenas para parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa da comissão desta casa, por essa grande contribuição com esses 4 volumes que trata na questão da legislação de várias áreas, tanto da públicas como privadas, e que dará uma grande contribuição aos juristas, aos municípios, aos acadêmicos, estudantes. Portanto, eu quero aqui parabenizar, e são contribuições como essa que engrandecem esta casa, engrandecem o parlamento, e Vossa Excelência pode ficar certo da grande contribuição que você está dando para o Estado de Ceará e para esse segmento econômico, segmento que gera renda, gera oportunidades e que orienta todo esse segmento aqui no Estado do Ceará. Portanto, meu parte é para parabenizar Vossa Excelência, parabenizar esta casa e essa iniciativa. Muito obrigado. Agradeço, deputado Camilo Santana. E essa, como eu disse no início, é uma missão que o parlamento deve ter, de não ficar em uma discussão estanque, mas podermos ofertar para a sociedade produtos como os que, por exemplo, o Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia, ao longo dos últimos anos, com o Pacto pelas Águas, o Pacto da Convivência com o Semiárido, o Pacto contra as Drogas, geramos aqui nesta casa, e que agora também, com essa sugestão acatada por parte da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço, faço sempre questão de registrar, tomamos essa iniciativa, e a mesa diretora, tendo à frente o deputado José Albuquerque, apoiou essa iniciativa para que nós possamos mostrar que a legislação pode estar ao alcance de todos. Isso é o nosso espírito ao lançarmos essa coletânea de direito empresarial, e quero aqui, mais uma vez, deixar o convite não apenas aos representantes da sociedade cearense, deputados e deputadas. Hoje, às 19 horas, aqui nesse plenário, nós estaremos fazendo o lançamento dessa coletânea, e a sociedade de uma forma geral, e principalmente os setores organizados da sociedade civil. Leiam-se aí sindicatos empresariais, sindicatos de trabalhadores, organizações de categorias profissionais, prefeituras municipais, tenham a oportunidade de, aqui no Parlamento Estadual, participar desse evento e, principalmente, solicitar essa coletânea para que possa ser utilizada por todos aqueles que fazem parte desses setores que são nitidamente ligados ao desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. Senhor presidente, agradeço o tempo a nós disponibilizado, e fica por aqui o nosso pronunciamento.